Olá, como vai? Eu sou o professor Ricardo Brito, diretor da IBS, e agradeço por sua companhia, sua atenção, nos acompanhando hoje em mais uma edição do programa 10 Minutos para Você Saber, um programa produzido aqui pela IBS com o apoio da Praxian Consultoria e do Americas Academic Center. Eu tenho o prazer de contar hoje com a presença da professora Isabel Cristina Sartorelli. Obrigado, viu, professora, pela sua presença. A professora Isabel acabou de desenvolver uma pesquisa muito relevante sobre um assunto que está hoje em dia na primeira página dos jornais. Apesar de ser um assunto em princípio bastante técnico, voltado apenas para iniciados na área, foi um assunto que tomou conta dos noticiários por conta da questão da auditoria do balanço da Petrobras. De repente, não é, professora? O Brasil descobriu a importância de termos processos de decisão em auditoria e controladoria com critérios bastante claros, objetivos, transparentes, e tudo por conta desse imbróglio aí do balanço da Petrobras. Essa pesquisa, inclusive, rendeu à professora o seu doutorado em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo e representa, ao meu ver, uma contribuição muito interessante ao tema, que é o processo de tomada de decisões em auditoria contábil. O tema da tese da professora Isabel é análise do padrão decisório do auditor brasileiro. E ela desenvolveu sua pesquisa tomando como base duas modelagens, a metodologia Q e DMI. E essa pesquisa foi feita na FEA-USP e envolveu mais de 60 profissionais das 6 principais empresas de auditoria do Brasil. Tá ok? E contou, inclusive, com a orientação do professor Edgar Cornacchione, professor titular lá da contabilidade da FEA-USP. Muito bem, as decisões de um auditor possuem um grande impacto sobre os negócios de uma empresa. Na pesquisa da professora Isabel, ela trabalhou primeiramente a questão do perfil da tomada de decisão a partir de uma modelagem de análise, uma modelagem que foi cedida por uma universidade americana. E como esse perfil impacta o processo decisório do auditor? Se o auditor tem uma postura baseada na norma e nos dados encontrados, ou se o auditor caminha em uma direção distinta dessa, para uma decisão mais voltada ao contexto no qual os dados se inserem, ou se os julgamentos e enquadramentos que o auditor faz levam em conta as características e o momento pelo qual o cliente, a empresa auditada, está passando. Os resultados dessa pesquisa são de que os auditores mais experientes, mais treinados, adotam invariavelmente um processo de tomada de decisão chamado de analítico, mas que dentro dessa postura analítica, ainda assim, há diferenças importantes na forma como o auditor encaminha a sua análise. E com isso, eu abro nossa entrevista para a professora Isabel questionando exatamente isso. Quer dizer então que os auditores diferentes podem usar critérios distintos? Sim. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, né, pela oportunidade. Sim, na verdade, quando a gente analisa e vê a gente teve uma grande amostra, mais de 80% dos auditores com esse perfil altamente analítico, mesmo assim a gente vê que eles caminham por posições distintas, ou seja, tem um grupo que talvez a gente possa dizer assim, tende a olhar mais, se apegar mais à norma, né? Então mais ao conteúdo da norma contábil, e tem um outro grupo que ele considera, além da norma, também o contexto do cliente. Então isso foi bastante interessante. Agora estamos falando do auditor, mas na verdade essa decisão ela é sempre individual, ela é mais de uma equipe de auditores. Como é que funciona isso na prática, hein, então, assim, a gente pode resumir que as grandes decisões são sempre em grupo. Isso é uma tônica dessas empresas multinacionais, né, sediadas no Brasil. Mas a pesquisa, quando olhou o indivíduo, o agente, né, o auditor, ela quis também verificar como é que ele toma as pequenas decisões do dia a dia, como que ele constrói o seu raciocínio e como que é esse apego realmente à norma, se ele fica preso a percentuais, alguma coisa assim, ou se ele vê a situação de uma maneira mais ampla. Muito bem. Bom, e eu aproveito e lembro a você que você pode mandar a sua pergunta aqui ao vivo para nós. Basta clicar na aba superior direita aí
da sua tela, Social String, entrar no chat para você mandar a sua pergunta, que nós vamos ter um segundo bloco em que nós vamos ter a oportunidade, junto aqui com a professora vai poder responder as suas perguntas ao vivo, aqui no ar, além de, lógico, responder também as perguntas que as pessoas enviaram para nós com antecedência. E eu lembro também que o texto completo da tese da professora Isabel estará nas próximas semanas, assim que a versão final for acertada ali os detalhezinhos, vai estar disponível na biblioteca digital de teses da Faculdade de Economia e Administração da USP. Indo aqui adiante, eu queria aproveitar e perguntar, né? Afinal de contas, as normas e os procedimentos, eles não ficam o tempo inteiro parados, é uma evolução natural, é uma coisa viva. Sim. De quem que é a responsabilidade por essa atualização, por esse aperfeiçoamento do auditor, para que os processos não caminhem numa direção e ele acabe indo sozinho para outro lado, hein, professor? Bom, em primeiro lugar é do profissional em si, né? Mas ele tem um grande suporte das firmas de auditoria, né? Que cobram um determinado número de horas por ano, então que ele tem que cumprir. E assim, auditor é realmente estudar o tempo todo, se atualizar o tempo todo, não tem outro jeito, né? Senão não tem como operar, né? Claro, a prática é o que vai determinar se ele vai na hora conseguir fazer a coisa bem feita, né? Sim, e daí também nos próprios manuais e tal, por vezes eles encontram exemplos em que eles podem se basear e às vezes se é alguma situação complexa, de repente esse exemplo um dia, quem sabe, vai fazer parte desse manual para ir guiando esses profissionais e é como se fosse um norte mesmo, né? Uhum. Agora eu imagino que boa parte das pessoas que estão nos assistindo imagina sempre a contabilidade como aquela coisa super exata. E na verdade não é isso. Inclusive aí no caso recente da Petrobras, os auditores levaram esse tempão para chegar num consenso de, afinal de contas, como lançar os prejuízos causados pela eventual corrupção ou eventual problema de balanço anterior. Como é que, na sua visão, o auditor individualmente, a empresa de auditoria, particularmente estamos falando aqui das grandes empresas de auditoria, lidam com essa questão da evolução e das áreas cinza da norma, hein, professora? Então, isso é uma questão bastante complexa. Eu diria que tem muitas situações realmente na contabilidade que você, por vezes, você pode enquadrar a situação de várias maneiras diferentes. E aí, o que eu pesquisei é que essas grandes empresas, né, que auditam essas grandes corporações, elas geralmente tomam decisões sempre em grupo, né? É difícil você ter uma decisão difícil ser tomada por só, vamos dizer, pelo sócio ou apenas por um auditor. É a maneira que eles têm de debater e de chegar a um consenso do que seria o correto ser aplicado naquela empresa. Muito bem. Bom, com isso nós vamos chegando aqui no final desse nosso primeiro bloco, um bloco que a gente procurou apresentar as primeiras conclusões passíveis de serem apresentadas numa entrevista tão curtinha assim, né, Isabel? Sim, sim. Mas eu convido você a ler o texto integral. Já tive acesso a esse texto, uma versão preliminar, um texto muito interessante, uma pesquisa rica envolvendo 64 profissionais das 6 maiores empresas de auditoria do Brasil. Tenho certeza que se você é da área, tem interesse por esse assunto, vai achar no texto da professora Isabel uma pesquisa realmente muito interessante. Agradeço aí a sua atenção e convido você a mandar a sua pergunta para nós. Tem um minutinho aí de intervalo para você mandar a sua pergunta e já voltamos aqui para o nosso programa, para o segundo bloco do programa 10 Minutos para Você Saber, um programa da International Business School Brasil com o apoio da Praxian Consultoria e do Americas Academic Center. Até breve. Estamos começando o segundo bloco do programa 10 Minutos para Você Saber, que hoje tem a presença da professora Isabel, recém-doutora em Contabilidade pela Faculdade de Economia e Administração da USP. E este segundo bloco nós vamos responder as perguntas, primeiramente as que foram enviadas com antecipação e depois as perguntas que você desejar enviar para nós aqui ao vivo, tá bem? Você tem a possibilidade de mandar a sua pergunta pelo WhatsApp ou então pelo Social Stream, que é essa aba de chat que fica no alto à direita aí da sua tela, tá legal? Bom, em primeiro lugar, professora,
O Lucas Moreira, do Rio de Janeiro, faz uma pergunta interessante, talvez ele até seja advogado, hein? Diz o seguinte, olha, na sua opinião, o sistema contábil brasileiro dá aos auditores boas condições para desenvolverem o seu trabalho com segurança jurídica? Não é à toa que essa pergunta vem provavelmente de um advogado lá do Rio de Janeiro, porque na Petrobras hoje em dia a discussão é essa, né? Assina um negócio, e aí, o que impacta para o auditor, para a empresa, para o acionista, né? Eu diria o seguinte, toda vez que o auditor faz um trabalho muito bem embasado, com dados, com documentos, com opiniões coletadas, verificar aquela, vamos dizer, evidência das mais diversas formas, ele tem uma segurança jurídica, né? E a gente não pode falar, atrelar a segurança jurídica tão só ao sistema contábil brasileiro ou qualquer outro, mas acima de tudo é ele ter uma linha de trabalho, os papéis de trabalho muito bem encaminhados para que então ele goze dessa segurança. Entendo. Mas você acha que, de um modo geral, o sistema brasileiro dá pelo menos a base fundamental para que em casos complexos como esse da Petrobras e outros que a sua experiência já deve ter visto, né, professor? O auditor fala assim, não, se o gestor fez alguma bobagem é outra história, eu estou fazendo o meu papel com corretude dentro da norma, dentro da lei. Aí eu digo o seguinte, né, a responsabilidade primária sobre a demonstração é sempre da administração da empresa, né? O auditor tem o papel de verificar se aquilo que ele fez está de acordo com as normas. O que se tem muito falado é assim que no passado, quando as normas eram mais baseadas, por exemplo, no modelo americano, você tinha mais percentuais, essas coisas, você tinha uma maior segurança, ou seja, se você estivesse dentro de determinado limite, você tinha maior segurança. Na medida em que hoje a gente usa muito mais conceitos mais subjetivos, aí algumas pessoas sentem um desconforto em relação a essa ausência de percentuais. Mas, no fundo, a segurança vem realmente de quanto ele está preparado, de quanto ele verificou a situação de fato. Entendo. Muito bem. Temos aqui uma segunda pergunta enviada com antecipação, que é da Eva, de São Luís. Uma pergunta capciosa, hein, professora? Se dois auditores julgam uma questão de maneira distinta, e isso coloca sócios da empresa, por exemplo, majoritários e minoritários em conflito, a quem que o conselho da empresa deve recorrer? Qual que é o procedimento num caso como esse? Olha, isso é uma ótima questão, mas pelo que eu vi, a melhor solução realmente é o consenso. Quer dizer, você não pode chegar no final tendo opiniões divergentes. Se ainda a opinião está divergente, é porque ainda falta alguma coisa para ser debatida entre os sócios, ou às vezes um conflito entre sócio e cliente. Aí realmente, às vezes é o caso de chamar um especialista externo e consultar sobre aquela determinada questão, como isso pode ser resolvido, mas mesmo com esse especialista, o consenso é sempre o melhor caminho, né? Eu acredito que seja assim, realmente não tem outro jeito, né? O consenso ele ajuda, né? Porque o consenso, diferente da opinião isolada, ele é fruto de um debate. E eu não estou dizendo que é fácil isso, não é fácil, mas realmente é porque se existe uma divergência, é porque ainda falta alguma coisa para ser comentada, para ser debatida, para ser sacramentada ali. Mas na sua visão, quando o auditor ele eventualmente escapa da análise seca, fria da norma e vai para uma análise do contexto, em que contexto que os dados foram registrados de uma certa maneira, realmente cria mais possibilidade de duplicidade, de interpretações? Então, quando a gente fala que, né, até o modelo IFRS, vamos dizer assim, ele preza mais que o auditor olhe a situação de uma maneira mais ampla, o que se está dizendo é que ele considere os vários fatores, e isso não deve dar abertura para diferentes interpretações, porque o que vai guiar essa análise de contexto é o objetivo da norma. Então, embora você olhe o contexto, o objetivo ele tem que estar assegurado. Então, isso é muito diferente de simplesmente eu falar, eu vou olhar o contexto, a situação vai ficar muito mais subjetiva e eu posso seguir então o caminho que eu quiser.
Claro. Não é bem assim. A abertura é justamente para que ele atinja o objetivo da norma e não fique preso ao que a gente chama de testes fronteiriços ou alguma coisa do gênero. Muito bem. E temos aqui uma pergunta enviada via WhatsApp. Obrigado, viu, Carolina Molina, de Maringá, no Paraná. Ela pergunta, além do perfil discutido na apresentação, qual a formação que o mercado de trabalho espera de um auditor iniciante, hein? Bom, fora, né, a graduação em contabilidade, hoje mais do que nunca, fluência em idiomas, né, isso é fundamental, porque tem muita coisa, tem muita atualização e você tem que ir beber direto da fonte, quer dizer, pegar, vamos dizer, normas IFRS, direto da fonte, consultar os sites. Além disso, acho que é isso, né? Formação no mercado de trabalho. O que o mercado de trabalho espera? O auditor iniciante está buscando um espaço. Claro que se ele já arrumar um emprego numa Big Six da vida, o assunto está feito. É questão de crescer, mas para conseguir essa primeira oportunidade, para conseguir acelerar o crescimento, que cursos, que capacitações? Então, em termos de capacitação, eu diria que as formais são essas, as outras são a vivência, de fato, em empresas de auditoria, e mais do que nunca, né, o auditor iniciante, ele ainda vai ter que passar pelo treinamento técnico das firmas, mas, sobretudo, ele vai ter que se capacitar em termos da tomada de decisão, como que ele vai fazer isso, como que ele vai trocar essas experiências, e aí é que ele vai aprender bastante mesmo. Muito bem. E aproveito até pela oportunidade da pergunta da Ana Carolina, na sua visão, um auditor iniciante, ele costuma julgar os processos e tomar decisões distintas daquelas que um auditor mais experiente julga? Como é que é a influência da experiência nesse processo, hein? Sim, certamente. A gente vê que é como se fosse o auditor mais experiente. Então, na minha pesquisa eu peguei auditores com 30 anos de experiência, por exemplo. Ele realmente checa todas as possibilidades daquele assunto ser um dia questionado, né? E o auditor iniciante, ele realmente tende a olhar mais para a literalidade da norma. Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai compreendendo a importância da troca com as pessoas mais experientes. Não é para menos que essas empresas de auditoria se utilizam do trabalho em grupo para que essa experiência flua entre o grupo. Acho que Muito bem. Bom, e com isso, professora, vamos chegando ao final desse nosso segundo bloco. Quero mais uma vez agradecer muito, muito mesmo a sua presença aqui, professora Isabel Cristina Sartorelli, Sim. que defendeu a tese, só um minutinho aqui, defendeu a tese sob a orientação do professor Edgar Cornacchione, professor titular lá da Contabilidade da USP. Queria inclusive passar a palavra aí para a professora Isabel para ela dar um alô aí para os... Então eu queria agradecer, claro, ao professor Edgar, às pessoas que colaboraram com a pesquisa, mas sobretudo ao Ibracon, né, que apoiou enormemente a pesquisa, as firmas de auditoria que realmente elas receberam de portas abertas. Eu acho que isso é assim excelente, e até a oportunidade aqui, porque pesquisa realmente no Brasil, a gente realmente precisa desse apoio para realmente conseguir, então, olhar os nossos agentes, no caso os auditores, e contribuir da forma que a gente pode, não é isso? Muito bem, o nosso trabalho é esse, e com isso eu vou encerrando mais uma edição do programa 10 Minutos para Você Saber, e convido você a ficar ligado nas nossas edições do programa, nas quais a gente sempre procura convidar profissionais, pesquisadores que, como a professora Isabel fez aí no trabalho dela, deram colaborações específicas e profundas, relevantes para o conhecimento da administração de empresas no Brasil. Tá ok? Eu sou o professor Ricardo Brito, agradeço à professora Isabel mais uma vez e principalmente agradeço pela sua audiência. Uma boa semana e até breve!